Pessoal, então, dando continuidade à nossa série de aulas sobre titulação, vamos falar agora sobre titulação de complexação. Mas vamos focar naquilo que é mais importante para nós farmacêuticos, que é a titulação com EDTA. Então, a primeira pergunta é: para que serve uma titulação de complexação ou uma titulação com EDTA? É simples. Quando a gente queria determinar ácidos ou bases, ou substâncias acidificáveis ou basificáveis, a gente usava a volumetria de neutralização, não era isso? Pois bem, a titulação de complexação, né, a complexometria, no caso específico do EDTA, ele serve então para a determinação de cátions metálicos. E o que é? Né? Então, a titulometria de complexação ou titulações por complexação são titulações que envolvem reações de formação de complexos, tá certo? E como é que funciona esse complexo? É relativamente simples. Eu tenho um íon metálico que reage com um ligante, formando um complexo suficientemente estável. Então, um íon metálico, tá certo? Um cátion, em determinado ligante. Essa reação daqui tem que gerar um complexo. Geralmente, né, pelo menos na ciências farmacêuticas, na grande maioria das vezes, esse reagente que a gente usa é o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. Então tá aqui a molécula linda, né? É uma molécula linda do EDTA. Então a gente diz que o EDTA ele é um ligante hexadentado. Ele tem 6 pontos de possíveis ligações com os metais. 4 grupos carboxilas, então aqui os 4 grupos carboxilas e 2 grupos amina. E aqui está a estrutura de um complexo de um metal qualquer com o EDTA. Então, observe aqui então o metal aqui no meio, tá certo? Com os pontos de reação, né, que a gente chama dos dentes do complexo. Então, ele se comporta como ligante hexadentado, em que 6 átomos doadores estão envolvidos nas ligações com os cátions metálicos bivalentes. E qual é o reagente que a gente mais usa para fazer titulações com EDTA? É o EDTA, que é o sal do EDTA, na verdade, né? Que é o EDTA disódico, certo? Que ele é vendido comercialmente, relativamente barato. O EDTA ele tem condições de quantificar uma porrada de íons diferentes. Né? Então aqui a gente tem ferro, gálio, níquel, chumbo, cádmio, cobalto, manganês, cálcio, magnésio. Agora é importante perceber o seguinte, que cátions diferentes necessitam de pHs diferentes para poderem ser devidamente titulados. Então isso é uma característica importante das titulações com EDTA. Nós precisamos controlar o pH, tá certo? Então veja como é diferente da titulação ácido-base. Na titulação ácido-base, a variação do pH era inerente ao método. Na verdade, então, quando eu estava titulando um ácido com uma base, era normal que o pH do meio aumentasse, desejável também, até o ponto em que a gente parasse a titulação. No caso das titulações com EDTA, nós precisamos manter o pH do meio constante para que a gente consiga ter efetividade na formação do complexo. Porque modificações do pH no meio, podem modificar a estabilidade do complexo entre o EDTA e o íon, e a gente não ter a formação do complexo adequado, consequentemente não ter uma titulação adequada. E por que isso é tão importante? Porque o EDTA ele forma complexos diferentes, tá certo? Com constantes, né, de formação também diferentes. Então, quanto maiores essas constantes de formação, mais estável será o complexo. Então observe que o EDTA, apesar de reagir com infinidade de cátions, a estabilidade dos complexos são diferentes. Então a gente precisa manter o pH bem estabelecido, né, bem controlado, para que a gente não tenha modificações na estabilidade do complexo e aí não traga erro para as nossas análises. Eu fico dizendo que a gente tem que controlar o pH, etc, etc, e não digo como. Tamponando o meio, tá certo? A escolha do tampão, ela geralmente está descrita nos protocolos, mas é basicamente tamponando o meio. E como é que a gente sabe o momento de parar? Qual o ponto final de uma titulação de complexação?
muito, muito parecido com com as técnicas que a gente utiliza na titulação ácido-base. Pode usar equipamentos, também pode usar indicadores. Nesse caso aqui, a gente vai abordar um indicador, o negro-dieriocromo, que é o indicador mais extensivamente empregado em titulações com EDTA. Existe uma infinidade de vários outros, do mesmo jeito que para deneutralização. Então, é relativamente simples de perceber aqui a mudança, porque é uma mudança de cor forte, né? Ele sai de vermelho para azul ou de azul para vermelho. E como é que são os métodos titulométricos com EDTA? Bom, é aqui que eu diria que é a parte um pouquinho mais difícil da titulometria de EDTA. São as possibilidades. O direto vocês já conhecem. É o cátion mais o DTA gerando complexo. É como se fosse, então, um ácido sendo titulado com a base dando sal e água, direto. Tá certo? A outra possibilidade é a retrotitulação. É aquela onde eu tenho um cátion que eu quero titular, a gente põe um excesso de EDTA, tá certo? Aí, uma fatia desse EDTA vai reagir com o cátion, gerando o complexo, e a fatia de EDTA, a porção de EDTA que sobrar, não é? A gente faz uma titulação dele com a solução padrão de íons magnésio e zinco, gerando o complexo. Então, o cálculo aqui é feito da mesma forma que se faria a retrotitulação ácido-base. A diferença aqui vai ser no deslocamento. Essa é a parte chique da coisa, bonito demais, e a gente vai tentar entender isso aqui com um pouquinho mais de calma. Então, como é que funciona isso daqui? Eu disse a vocês, em slides anteriores, que o EDTA, quando ele reage com metais diferentes, geram complexos com estabilidades diferentes, não é isso? A gente viu isso em slides anteriores. Pois bem, então como é que é feito então uma titulação por deslocamento? É simplesmente usufruindo dessa diferença de estabilidade entre os complexos com cátions diferentes. Então nesse caso específico funciona assim. Esse cátion daqui é o cátion que eu quero, que a gente quer determinar a concentração dele. Então faz o seguinte, reage ele, né, bota ele no meio com um complexo, com excesso de complexo de EDTA com magnésio. Se o complexo gerado, que deve ser gerado, for mais estável do que o complexo com EDTA magnésio, o que, é que vai acontecer com esse cátion? Esse cátion vai deslocar o magnésio do EDTA e entrar no lugar dele. Perfeito? Tudo bem. Então, eu teria, no final das contas, o complexo sendo feito com o cátion que eu quero quantificar e o EDTA. E o magnésio, tadinho, foi deslocado. Então, ele vai ficar aqui, olha, sobrando, não vai? Vai. Então a gente vai pegar então o magnésio, não é o íon, não é um cátion, beleza. Então a gente vai titular ele com com EDTA. E aí vai gerar o complexo magnésio EDTA e a gente vai lá e quantifica. Entenderam o raciocínio? Se entenderam mesmo, como é que a gente faz os cálculos? O EDTA ele se combina com íons metálicos na proporção 1:1, não importando a carga do íon. Sabe o que isso significa, velho? É que pouco importa se a carga do cátion é mais 1, como o caso da prata, mais 2, como o caso do cálcio, ou mais 3 no caso do alumínio. Pouco importa a carga. A reação com a EDTA sempre vai ser na proporção 1:1. Por que isso é tão legal? Porque funciona como se fosse uma reação ácido-base mais simples do universo, que é o NaOH com HCl. Quando a gente vai fazer a conta da titulação de NaOH com HCl, não 1:1, pois bem, vocês vão fazer sempre a mesma coisa com a EDTA. Tudo bem? Então, quem sabe fazer uma titulação, quem sabe fazer os cálculos de uma titulação ácido-base, NaOH, HCl, que é a mais simples que existe, vai saber fazer qualquer uma de EDTA, porque o raciocínio é exatamente o mesmo. Aí a pergunta é, será que eu entendi alguma coisa? Bom, se você entendeu alguma coisa, você tem que ser capaz de resolver essa questão daí. Tudo bem? Vocês tentem aí, eu coloquei a resposta daqui. Se conseguirem, ótimo. Tem que conseguir no mínimo isso, tá certo? Pai, será que eu entendi bem, professor? Bom, se vocês forem capazes de responder essa segunda questão, quer dizer que vocês entenderam um pouco mais do mínimo, tá certo? Então, se sabem resolver essa questão, já entenderam bastante coisa do que foi abordado durante a aula. Mas se quiser saber e se estão detonando, velho, aí tem que saber responder essa última questão. Se souber responder essa última, matou a pau o assunto da aula de hoje. Bom, pessoal, eu coloquei nessa aula o que eu julgo mais importante nos aspectos da titulação
para as ciências farmacêuticas, né? É uma aula bem voltada para a parte mais prática da coisa, porque a teoria por trás desse tipo de titulação precisa de uma carga teórica de equilíbrio bem grande e que não é o objetivo da nossa disciplina. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês, tentem responder as questões e a gente se vê em outros vídeos por aí. Grande abraço!